Bora lá. O Romanos capítulo 15, né? Verso 9. Então a gente vai falar sobre a onipotência, né? O Espírito Santo tendo essa mesma característica do que o Pai e do que o Filho. Então 15 e verso 9. Para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Opa, calma aí que eu acho que eu... É 19, não é 9 não, tá? Eu tô lendo 9 aqui, já tô atrapalhado. Romanos 15, verso 9. Pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus. De maneira que desde Jerusalém, arredores até o Ilírico, tenham pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo, ele vai falar que tudo que ele fazia era pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também tendo esse atributo, também tendo essa característica que só pertence a Deus. Todo o poder. A gente precisa lembrar que o Espírito Santo é também criador, Então, para ser criador, precisa ter poder, somente poder de um criador, que só Deus tem, Então, falando da onipotência, Romanos 15, 9, tem outros textos, mas só para exemplificar aqui. Falando da onisciência do Espírito Santo, a gente vai para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 10. Então, 1 Coríntios 2, verso 10. Vai falar sobre a onisciência, Ou seja, que o Espírito Santo, ele conhece todas as coisas. Diz assim, capítulo 2, verso 10 de 1 Coríntios, Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha que coisa interessante. Verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus, ele tem todo o conhecimento, porque é Deus, igual ao Pai e igual ao Filho. Vamos voltar para o Antigo Testamento, Emerson? Lá em Jó, capítulo de número 33. Jó, lá no meio da Bíblia, do ladinho de Salmo. Então, Jó 33, versículos de número 4. Vai falar então sobre o Espírito Santo como Criador. Olha que coisa interessante. Jó 33, versículo de número 4. Diz assim: O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então, olha só, Deus como sendo Criador, Jó reconheceu isso, Jó disse: o Espírito de Deus me criou, me fez. Então, a gente percebe que o Espírito Santo tem a mesma característica, o mesmo atributo que o Pai e o Filho, que também são ou é Criador, Essa trindade que cria. Na página 108 aqui, então, na leitura que está escrito Espírito Santo, quero fazer uma leitura aqui e fazer um comentário, tá? Então, se você quiser acompanhar aí, Muitos negam a personalidade e divindade do Espírito Santo, como as seitas espíritas e as testemunhas de Jeová. Para estas, o Espírito Santo é uma força ativa, para aqueles trata-se de uma falange de espíritos, E em ambos os casos, o Espírito Santo é algo, não alguém. Isso na ótica, no pensamento dessas heresias aí, tá? E a gente vê aqui na página 109, então, a personalidade e divindade do Espírito Santo. É Deus como Pai e como Filho. E aí a gente vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de número 3 e versículos de número 4. Isso aqui eu acho interessantíssimo esse texto, que ele mostra para nós que o Espírito Santo, de fato, além de ser uma pessoa, é Deus. Olha só o que diz Atos dos Apóstolos, E a gente precisa sempre estar buscando uma referência bíblica, para essas nossas afirmações. Não é só uma questão, estou falando baseado em quê? Na Bíblia Sagrada. Então, Atos capítulo de número 5, versículos 3 e versículos de número 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Olha só, e retivesse parte do preço da verdade? Então, assim, uma pergunta aqui, o Emerson, que a gente faz. Há uma força ativa, uma energia, não se pode mentir, Como você vai mentir a uma luz, uma corrente elétrica? Como que você vai mentir a um calor? Você não tem como você mentir
né, para esses elementos. Você só mente, você só conta uma mentira, só tenta enganar uma pessoa, né? A mentira é uma manobra intelectual, na verdade, se a gente for pensar, né? Uma manobra de argumentos para ludibriar uma pessoa. Então, olha só, mentisses ao Espírito Santo. Olha o verso 4, que interessante. Guardando-a não ficava para ti, quer dizer, Pedro falando lá com Ananias, né? E vendida não estavas em teu poder, por que formaste esse desígnio em teu coração? Olha como ele conclui. Não mentisse aos homens, mas a Deus. Opa, o verso 3, então, o Pedro diz, mentisses ao Espírito Santo. Verso 4, mentisses a Deus. Né? A conclusão aqui, a lógica da narrativa. Então a gente percebe aqui que o Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus. Então, no único trecho, né? Na única passagem a gente já vê essas duas características, uma pessoa e o próprio Deus, uma pessoa de Deus, né? No caso, o Espírito Santo aqui. Então, ainda lendo aqui na página 109, não sei se você está acompanhando aí, ó. A parte A, né? Diz então do Atos 5, 3 e 4, e para a gente comparar com Atos 16 e 31, que eu até li aqui, mas vamos reler. Atos 16 e 31, aliás, eu li o 15, né? Falando lá que pareceu bem a nós, o Espírito Santo. Agora a gente vai ler o 16 e o 31 de Atos dos Apóstolos, para a gente aqui extrair mais um texto falando a respeito do Espírito Santo, ó. Atos 16, 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa, né? Aliás, desculpa, meu irmão, não é o 16 não, tem alguma coisa errada aqui. É o de fato o Atos 15 mesmo. É o que nós lemos, né? É que eu adiantei a leitura, porque a gente estava falando de outra coisa, mas é o 15 e o 15. Rapaz, deixa eu ver aqui. É o 28, 15 e 28, tá? Que vos abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne sufocada e fornicação, né? Desculpa, na verdade, eu estou bem atrapalhado hoje, hein? Verso 28 do capítulo 15. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Então a gente percebe aqui que o Espírito Santo, como uma pessoa, estava inclusive interferindo, né? Estava ali expressando a sua vontade. Então olha só, a gente viu então aqui o intelecto, né? A gente viu a vontade e a gente vai ver o sentimento, ou seja, o Espírito Santo como uma pessoa, tendo essas características de uma pessoa, né? Pensa, tem vontade, expressa sua vontade e também tem sentimento, que é só pertencente a uma pessoa. Mas aqui não é só uma pessoa apenas, é a pessoa do próprio Deus, né? Então a parte B aí, ó, na página 109, lá em cima, no texto, é um ser pessoal, pois o Espírito Santo guia, olha que coisa interessante, fala, declara, ouve, ama, clama, toma decisões, administra, e aí tudo isso tem os textos aqui, né? Que depois, inclusive, é só pegar os textos que eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, tá? Mas todos esses textos estão relacionados a essas declarações. Rapaz, ó, agora o Erivaldo tá chegando aqui disfarçado, que ele veio com outro aparelho, ó. Agora vai, Varão. Hã? Erivaldo, agora sim, né? Tá ouvindo aí, Varão? Hã? Tá de iPhone agora. Ah, então, tá vendo? Agora sim, Varão. Olha aí, ó. Meu irmão, é só o smartphone Samsung do professor que entra, porque é pela misericórdia, é sob oração. Mas esse nível aqui, ó, é só iPhone. É outro patamar. Não é? Ô, Edivaldo, então tá joinha aí, né, meu irmão? Tá ouvindo então, tranquilo? Benção pura. Então pega o livro aí, o livro na página 109, que é o que a gente tá fazendo a leitura aqui. Vamos lá, página 109 aí, ó. Vamos acompanhar de novo aí. Lá em cima, lá, na parte B, tem a letrinha B lá, vê se você consegue aí, tá acompanhando a gente aí, ó. Parte B, página 109, lá em cima lá, letrinha A, letrinha B. Falando do Espírito Santo, né? É um ser pessoal, pois o Espírito Santo guia, fala, clama, ouve, ama,
toma decisões, administra, sabe e atinge as profundezas de Deus, que nós lemos, né? E traz alguns textos aqui para a gente comparar. Mas vamos continuar no texto da leitura. Ó. Pode ser contristado, é o que diz lá o Efésios, né? Não entristeçais o Espírito Santo da promessa e tal. Então, olha só, também se entristece. Estamos falando da personalidade do Espírito Santo, né? Implora, intercede, ensina, né? Não só o Lucas 12:12 aqui que vai dar referência, mas se a gente pega a fala de Jesus lá em João, capítulo 14, verso 26, se não me falha a memória, eu acho que nem está aqui relacionado nos textos, né? Nas referências, mas lá no capítulo 14, João verso 26, Jesus vai falar, né, que o Espírito Santo vos faria lembrar e ensinaria aos discípulos. Então ele também ensina, olha que coisa interessante, né? Fala aqui, ele é resistido, o Espírito Santo pode ser resistido, né? Atos capítulo 7, verso 51, tá? Então a sua influência, né? A gente falou na aula passada, se não me falha a memória, que o Espírito Santo, a função dele principal é convencer o homem do pecado, né? Da justiça, do juízo. Então é o Espírito Santo que faz isso, que convence o ser humano do seu estado pecaminoso e tal, miserável, para reconhecê-lo como um pecador que precisa do Salvador, que é Jesus Cristo. Então ele pode ser resistido, tá certo? Porque ele é uma pessoa, né? Ele proíbe, ele põe obstáculo. Isso aqui é bem interessante, que é Atos capítulo 16, verso 6 e verso 7, quando Paulo ele vai tentar pregar em um lugar. E olha que coisa interessante para a gente entender aqui. Acho que é uma informação interessante, curiosa, no mínimo curiosa. Porque toda vez a gente fala assim, não, o diabo, né, que está aí me impedindo de falar com alguém, de evangelizar, de ir em tal lugar. Mas Paulo mostra aqui que o próprio Espírito Santo é que impede eles de ir em tal lugar, porque Paulo queria anunciar o evangelho numa região lá. E ele diz que o Espírito Santo o impediu de fazer isso. Não foi o diabo e não foram pessoas, né, colocando obstáculos. Só para a gente entender a ação do Espírito Santo na vida do cristão, né? Ou seja, influenciando, guiando. Irmãos, nós precisamos entender que há uma pessoa, literalmente, habitando em nós, que é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, né? Então a gente precisa entender essa relação que a gente tem com essa pessoa, que é o próprio Deus, o Espírito Santo que habita, literalmente mora em cada um de nós que fomos alcançados pelo Evangelho. Entendendo isso, a gente deve, inclusive, nutrir, né? Manter e nutrir um relacionamento com Deus que habita em nós. Já pensaram nisso? Não é assim que quando eu vou no culto o Espírito Santo vem sobre minha vida. Não. Nós estamos conversando aqui, o Espírito Santo, ele está em nós. A gente vai acabar a aula aqui, os afazeres, né, tal, vai dormir, acordar e trabalhar. O Espírito Santo está habitando, continua habitando em nós. E por toda a nossa vida. Então, o Espírito Santo, sendo o próprio Deus em uma pessoa, literalmente mora na nossa vida, né? É espírito, não é sujeito a espaço, né? A você ter uma necessidade de um espaço. Ele é espírito, não é que ele... Irmãos, a gente não pode comparar jamais a possessão demoníaca, que o espírito maligno, o demônio, vem e se aposta da pessoa, das faculdades mentais. Isso a gente chama de possessão demoníaca, né? Não tem nada a ver com essa realidade, com essa relação de demônios e pessoas, tá? A relação é que o próprio Deus, ele mora em nós, né? Para nos santificar, para estar nos guiando, para estar, na verdade, trabalhando em nosso caráter a ponto de nos transformar na natureza, tá certo? Para gerar em nós, gerar não que ele já gerou, né? Pelo novo nascimento, mas que ele construa em nós o caráter e a natureza de Jesus. E isso é uma ação não esporádica, é uma ação permanente do Espírito Santo em nós. Então eu trabalhando, o Espírito Santo está na minha vida lá, né? E quando eu peco, ele sai da minha vida? Não, continua lá.
né, nos convencendo que nós fizemos alguma coisa errada. Daí a importância de sermos sensíveis à voz do Espírito Santo, que fala aqui, na nossa consciência, porque ele mora em nós, ele está em nós, né? Só para a gente entender essa relação e essa dinâmica do cristão e o Espírito Santo, e a gente depois vai falar, né, de quais são algumas ações do Espírito Santo em nossa vida, né? Como ele vai agindo, como ele agiu na vida de Jesus, como um ser humano, inclusive, não só capacitando para realizar milagres e tudo mais, porque assim, tudo que nós fazemos em relação ao reino de Deus é por causa da habitação do Espírito Santo em nós. Tudo, absolutamente tudo. Quem nos capacita a vencer os pecados é o Espírito Santo que habita em nós. Quem nos convence disso é o Espírito Santo que habita em nós. Quem nos estimula, nos incentiva, né, nos dá de fato ânimo. Quem nos leva à oração, não tem de vez em quando um desejo intenso de dobrar o joelho e orar, buscar Deus, louvar a Deus, cantar. A gente sente, né, pelo menos a maioria dos alunos, são de convivência, de linha pentecostal, né? Desfruta mais dessa intensidade da presença do Espírito Santo de uma forma até mais física, vamos colocar assim, né? Nós sentimos mesmo uma presença do Espírito Santo, né? Onde muitas vezes a reação é que dá um calor, uma alegria intensa de louvar a Deus, de adorar a Deus. É quem nos faz dobrar o joelho, e não só dobrar o joelho de uma forma religiosa. Vou passar um período, uma coisa mecânica fria. Não, a gente sente de fato o envolvimento, a graça de Deus de uma maneira mais intensa, viva, né, sobre as nossas vidas, nesses momentos de relação pessoal com Deus, ou seja mesmo algo privado, ou seja num culto, né, onde a gente que é pentecostal desfruta. Não estou falando que os irmãos que não são pentecostais não desfrutam disso. Mas me parece, pelo menos na convivência, no diálogo com alguns irmãos, né, que são mais tradicionais, não é a mesma coisa, né? A gente sabe que a ênfase dos pentecostais é justamente nessa presença, né? Nessa sensação, nessa busca e tal, que é algo positivo que o pentecostalismo traz para nós, né? Essa convivência mais estreita, esse desfrute. Não é que o Espírito Santo em nossa vida é diferente do que os irmãos, por exemplo, os batistão, os presbiterianos, né, os metodistas, os congregacionais, esses irmãos que eles têm um entendimento diferenciado nesse ponto de relação que eu estou falando. É o mesmo Espírito que habita na vida deles e na nossa. Só que quando um cristão ele se abre mais para esse relacionamento, né, ele busca, ele deseja mais, então o Espírito Santo vai agir na vida dele de uma maneira diferenciada. Não é que o Espírito Santo tem mais comunhão, não é que o Espírito Santo prefere, não é que o Espírito Santo tem os cristãos de linha pentecostal como sendo preferidos. Não tem nada a ver. E nem quer dizer que esses irmãos, esses irmãos que dão ênfase, nós somos mais espirituais, mais crentes. Não tem nada a ver isso também, irmãos, tá? Então a gente não mede a espiritualidade, a conversão de uma pessoa por conta dessa relação mais íntima. Não é por aí que a gente mede a espiritualidade nem a conversão das pessoas, né? Então a gente sempre precisa fazer aí essa distinção, tá? Porque o mais importante do Espírito Santo em nossa vida não são, por exemplo, as manifestações dos dons espirituais. Não é essa ação de relação intensa da presença dele em nós. O o essencial, é o principal, é o fruto, é o caráter que o Espírito Santo gera em nós. Que aí sim, aí a gente mede como sendo, tal pessoa ela é mais madura, a conversão na vida dela, a gente percebe que o efeito é mais intenso. Por quê? Porque essa pessoa ama, se alegra nas coisas de Deus, né? Amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Faltou um aqui, é 9. Deixa eu ver se eu volto aqui. Amor, gozo, tem que ser na sequência, senão eu não consigo. Amor, gozo e paz, né? Bondade, benignidade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio, né? E temperança. Então, meu pai, tem 9, está faltando alguma coisa aqui, mas são 9 as características, né? Ou seja, o caráter de Cristo sendo formado em nós. Isso quem faz é o Espírito Santo. O Gálatas 5:22 vai falar isso, né? O fruto do Espírito
amor, gozo, paz, tal, tal e tal. Então, o fruto, a natureza do Espírito gerada em nós. Aí sim, irmãos, é uma relação que a gente precisa estar nutrindo, junto também com a vida de oração piedosa, essa busca, esse desejo também de ser usado através dos dons espirituais. Né? Se a gente consegue equilibrar, unir, desejar e edificar, ou ser edificado com esses recursos aqui, ótimo. Mas se caso, de alguma maneira, né, esse aqui, ou seja, os dons espirituais, não forem em nós manifesto, o fruto é fundamental. Porque o fruto é evidência de que uma pessoa está sendo, pelo Espírito Santo, transformada, né, na natureza de Cristo. Aí sim é algo que a gente precisa priorizar na nossa vida. Tá? É claro que não é uma questão assim, posso escolher um outro? Não é uma questão de escolha. Se Deus proporciona para nós tudo isso, então vamos desfrutar de tudo isso, né? Então, que coisa boa se uma pessoa ela tem um caráter cristão, né? O fruto. E se ela também é cheia do poder, né? Onde do poder do Espírito Santo nessa intensidade carismática. Opa, é usada por Deus lá para trazer mensagens proféticas, tem os dons de curar, o dom da sabedoria da palavra, o dom da ciência da palavra, o dom da fé, o dom de discernir espíritos, o dom de variedade de língua, o dom de interpretação de língua. Que bom se essa pessoa também ela tem essa manifestação na sua vida. É mais recurso para a gente testemunhar de Jesus, é mais recurso para a gente pregar o Evangelho, é mais recurso para a gente estar sinalizando o reino de Deus, né? Mas assim, o que é essencial? Não são os dons, é o fruto. Porque diz respeito à manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Essa relação a gente precisa dar atenção prioritária, tá? Só para a gente entender aqui que o Espírito Santo que age, né, como uma pessoa e como o próprio Deus em nossas vidas. Vocês não tem nenhuma pergunta disso tudo que eu estou falando aqui? Estão aí sem assim, interagir, questionar? Eu queria que vocês participassem da aula aí. Tem 3 minutinhos. Não, me tá tranquilo. Ah, nenhum questionamento. Eu só abri na internet aqui os 9 aqui que você estava procurando aí. Puxei o celular aqui rapidinho. Vai contando os dedos aí. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso, ou temperança. São 9. São 9 características, né? 9 aí? Sim, os 9. 9 características, Emerson. Do que isso diz respeito a quê, meu irmão? Né? O que é esse fruto? Primeiro, não são frutos, tá? É um detalhezinho, mas eu vejo que muitos irmãos, quando vão falar, até pregando, falam assim, os frutos do Espírito, não está no plural. Não tem versão nenhuma que traga isso no plural, não é questão de versão. É uma questão mesmo que no original não está frutos do Espírito. É no singular, é fruto do Espírito, tá? Então, vocês podem aí ler na versão de vocês e procurar qualquer outra versão. Vai estar fruto do Espírito, né? Porque está no singular? Por conta disso. Porque é um caráter que está sendo formado no cristão. É um caráter. Inclusive, quem gera é um só, que é o Espírito Santo, né? Então, eu estou tentando procurar aqui, que eu estou ruim aqui das referências, mas é isso mesmo, é 5:22 de Gálatas. Mas olha só, alguém falou para mim um dia, um pastor amigo meu, até um ex-padre, né? Ele até falou para mim, André, eu entendo que até nós poderíamos traduzir esse Gálatas 5:22 da seguinte forma. Observe aqui, olha aqui, observação interessante. Ele disse que poderia ser traduzido assim, mas o fruto do Espírito é caridade. 2 pontos. E aí viria o resto. Entendeu? Poderia falar assim, o fruto do Espírito Santo é amor. Amor. 2 pontos. Porque tudo deve derivar do amor. E tudo é expressão do amor. Por quê? Porque Deus é amor. E amor é a natureza de Deus. Não é que Ele tem amor, Ele é amor. E o que Deus mais pretende gerar em nós é a sua natureza, ou a natureza do seu Filho, né? Que é o Deus, é o divino humano, né? Que é o Deus homem, tá certo?
Então a gente entende que o Espírito Santo é quem realiza isso tudo. Irmãos, ó, tá encerrando aqui a ligação aí, vai cair, eu vou ter que infelizmente parar por aqui. Próxima aula a gente dá continuidade nesse trem aí, tá bom? Então, encerrou aqui já. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.